Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem? Tudo mara? Como foi o feriado? Descansaram bastante? Espero que sim! Então, a gente vai iniciar aqui essa nossa aula. Eu sou a professora Yara Graça, vou acompanhar vocês aqui na aula de Química do Aula em Casa. Lá no chat, vocês têm a professora Darlinda, a professora Cristiane, tá? Que vão estar dando aquele suporte, aquela ajuda, caso vocês tenham dificuldade aqui na aula de funções, tá bom? Então, bora dar uma olhadinha, vamos ver o que nós temos na aula de hoje. Então, a aula 202 de Química, funções oxigenadas, nós vamos falar sobre os aldeídos e as cetonas, tá? São dois grupos funcionais, né? Duas funções oxigenadas muito importantes e muito parecidas, tá? Então, fica a dica aí para vocês, fiquem atentos. Façam as anotações, que eu sei que vocês sempre fazem aí, né? Aquela tabelinha que eu sempre dou de sugestão, né? Com as tabelinhas de funções oxigenadas e das outras funções orgânicas que nós estamos trabalhando aqui durante o aula em casa, tá bom? Então, vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho de algumas propriedades, tá? De umas plantas medicinais que a gente usa bastante até no nosso dia a dia. E aí eu vou trazer para vocês o capim-santo, tá? A primeira delas, né, para a gente conhecer um pouquinho mais. Sei que provavelmente muitos de vocês tomam o chazinho, né? Faz parte aqui da nossa cultura da região, a questão do chá, tá? E aí o capim-santo, também chamado, esse é o nome científico, tá? Para quem gosta da biologia, né? Esse aí é o Cymbopogon citratus, né? Popularmente conhecido na nossa região como capim-santo. Ele é bastante usado no combate a vermes, né, como nematóides, e o seu óleo essencial age contra bactérias, tá? Então, ele é muito utilizado aqui na nossa região. Vamos avançar um pouquinho? E aí, a gente observa, né, que o chá do capim-santo, que eu acho que é como é mais comum, né, de ser aplicado aqui na nossa região, também tem a função calmante, né? Quem nunca tomou um chazinho para acalmar os ânimos, né? Para relaxar um pouquinho, até para ajudar no sono. Ele ainda também tem a função espasmolítica leve, tá, gente? Também não vamos dizer aqui que um chazinho de capim-santo vai resolver todos os nossos problemas, né? Ele apenas auxilia. E é atribuído ao citral, que a gente vai já observar, né, a forma estrutural do citral. Pode voltar aqui só para finalizar? O qual produto, esse citral é o produto majoritário no óleo essencial dessa erva, tá? Então, agora sim, observe aí a fórmula estrutural mais importante, mais encontrada no capim-santo, tá? Então, você está observando aí vários carbonos, né? A gente já comentou bastante até sobre isso, né? Sobre essa fórmula estrutural simplificada, tá? Que a gente costuma representar os compostos orgânicos, só que a gente tem uma novidade aí. Se você observar bem, essa novidade está bem na extremidade da cadeia do citral, tá? Que é essa dupla ligação com o oxigênio. A gente já falou de algumas funções oxigenadas, né? Nós já falamos do etanol, do álcool, de fenol, né? A gente já trabalhou algumas. Mas, com essa estrutura que você está vendo aí, né, essa dupla ligação com o oxigênio é a primeira vez que eu apresento a vocês, tá? E agora a gente tem aqui, né, outros exemplos, tá, de compostos que possuem essa mesma estrutura, e aí eu quero que vocês observem, e além de observar que elas parecem iguais, né, eu acho que é o que vocês estão visualizando agora nesse momento. Essas duas estruturas parecem iguais, né? Parecem que são iguais, são compostos muito parecidos, mas não são, tá? E aí eu quero que vocês foquem a observação de vocês mais especificamente para essa região da cadeia carbônica, que é a dupla ligação com o oxigênio, tá? Então, se você observar bem, né, a gente tem duas estruturas que possuem essa mesma característica, uma dupla ligação com o elemento oxigênio. Porém, a posição da dupla ligação na cadeia carbônica é diferente, prestem atenção. Na primeira cadeia, que é o citral, né, o composto que eu acabei de apresentar para vocês, do capim-santo, o oxigênio aparece na extremidade da cadeia, perceberam? Então, a gente tem toda a cadeia carbônica e aí a dupla ligação com o oxigênio aparece na ponta, na extremidade da cadeia, ok?
Já nesse segundo exemplo, o que a gente observa? Tem a dupla ligação, mas ela não está na ponta da cadeia, né? Ela está entre carbonos, ó, tem carbono aqui, tem carbono aqui. Então, essa dupla ligação está no meio da cadeia carbônica, vamos dizer assim. Então, a gente consegue observar que aqui é um composto orgânico e aqui é outro composto orgânico, que tem essa diferença entre eles. A dupla ligação está no final, né, na ponta da cadeia, na extremidade, enquanto o outro, a dupla ligação, aparece no meio da cadeia carbônica. E aí é que a gente consegue identificar, caracterizar o que é uma cetona, o que é um aldeído. Tá bom? Bora conhecer agora cada um deles, começando aí com as cetonas, olha só. Então, o que é uma cetona, né? A gente conhece, né, popularmente a acetona, né? Todos vocês já ouviram falar, é um removedor, né, de esmaltes e tudo mais. Só que as cetonas, na verdade, são um grupo de funções oxigenadas, tá? A acetona está dentro do grupo das cetonas, ok? Então, vamos conhecer um pouco mais das cetonas. Então, são compostos orgânicos que pertencem ao grupo de funções oxigenadas, porque tem o elemento oxigênio na sua cadeia, né? Na sua composição, consta carbono numa ligação dupla, eu vou até marcar aqui para vocês, tá? O carbono com a dupla ligação. Então, tá aqui, né? Então, a gente tem uma dupla ligação no carbono com o oxigênio, tá bom? A gente costuma chamar essa estrutura de carbonila. E aí você vai perceber que nas cetonas a carbonila está entre radicais orgânicos, tá? Então a carbonila está entre os radicais orgânicos. E agora eu apresento a vocês algumas aplicações, né, ou compostos em que a gente encontra as cetonas, tá bom? Então, as cetonas aromáticas, e eu trouxe uma aqui para vocês, que é a acetofenona, tá? Ela é uma acetona aromática e ela é a mais simples. Suas principais características são que ela é incolor, de alta viscosidade, muito viscosa, tá? Muito densa. É utilizada como precursor na preparação de resinas e também de fragrâncias, como, por exemplo, os aromas de amêndoa, cereja, jasmim e morango, tá? Ela é utilizada aí como precursora, né? Uma substância utilizada como precursora para a produção, por exemplo, dessas fragrâncias que eu citei aqui para vocês. Além disso, ela é precursora também de um polímero, que é o poliestireno, tá bom? Na nomenclatura das cetonas é muito fácil, tá, gente? A gente já falou bastante aqui durante as aulas de nomenclatura. Caso você tenha dúvidas ainda de nomenclatura, busca, né, algumas aulas atrás aí de nomenclatura, vai auxiliar bastante vocês. Então, vocês precisam, né, daquelas tabelinhas de prefixo, também na tabelinha de infixo, e no caso das cetonas, o sufixo vai ser a palavrinha ona, tá? Então, tudo que acabar em ona, a gente já sabe, já vai poder classificar como uma cetona, tá bom? Então, facilita bastante a vida da gente, porque nós já vimos alguns sufixos importantes, como é o caso dos hidrocarbonetos, que o sufixo é a vogal O. Também já vimos, né, os álcools, que o sufixo é OL, e agora a gente introduz um novo sufixo para as nossas nomenclaturas, tá bom? Mas os prefixos permanecem, tá, gente? Um carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, aquelas tabelas que a gente já trabalhou aqui, elas são válidas e serão válidas por todo o nosso estudo de compostos orgânicos. E agora eu apresento a vocês, tá, na nossa primeiro exemplo de nomenclatura das cetonas, tá? Que você está vendo aqui, que é a própria acetona, né? Como eu havia comentado com vocês, né? Então, a acetona faz parte do grupo das cetonas, tá bom? Então, ela está dentro desse grupo, justamente por conta da presença da carbonila na sua estrutura, tá, gente? A carbonila é essa região da cadeia carbônica. Percebam que nós temos carbonos de um lado e do outro, né? Radicais orgânicos
de um lado e do outro. Mas aí você vai me perguntar, professora, acetona é o nome UPAC para esse composto? Não, tá? A acetona é um nome usual, um nome comum, porque justamente essa substância que você está vendo aqui, ela é a menor cetona que a gente pode ter, tá? Então, só tem cetona a partir desse tamanho de cadeia, com 3 carbonos. 2 carbonos não tem como ter cetona, aí já vai virar um aldeído. A gente vai já conhecer um pouquinho mais os aldeídos, tá bom? Então, só dá para ter esse grupo, né, de cetonas de 3 ou 4 carbonos, acima de 3 carbonos. Então, essa daqui é a menor. Como ela é a menor, então ela foi chamada de acetona, tá bom? Qual seria, então, o nome UPAC para esse composto? 3 carbonos, o que nós temos? Prefixo prop. Somente ligações simples, o infixo é o an, e né, o sufixo que eu apresentei para vocês agora há pouco, para acetona, é ona. Então, o nome oficial para esse composto é propanona, tá bom? Bora falar dos aldeídos agora. Então, os aldeídos são caracterizados pela presença do mesmo grupo funcional, que é a carbonila, tá? Também pode ser chamada de formila, que é quando o oxigênio está ligado ao carbono por uma dupla ligação. Só que o que acontece, né? O que acontece? Essa carbonila, ela vai estar na extremidade da cadeia carbônica, tá? Diferente da cetona, pode avançar? Diferente da cetona, a carbonila, ela vai estar na extremidade. Ok? Como você vê aqui no exemplo da canela, tá bom? Então, né, a gente também conhece a canela, também faz chazinho de canela, né? Essa é o principal componente, vamos dizer assim, que dá as características para a canela. Como, se você observar, a carbonila está na extremidade, tá? Diferente das cetonas, que a carbonila está no meio da cadeia, aqui a gente tem a carbonila na extremidade, na ponta da cadeia, tá bom? Vamos à nomenclatura. E aí também eu vou acrescentar apenas um sufixo para facilitar a nossa vida, olha só. Então, na nomenclatura dos aldeídos, a gente vai utilizar as mesmas regrinhas que a gente já vem falando. E o sufixo, né, o que vai mudar na nomenclatura é o sufixo. Nós temos aí o sufixo -al, ok? Então, etanal, propanal, butanal, tudo que acabar em -al, eu já sei que é um aldeído. Então, não vamos confundir, né? Cetona termina em ona. Aldeído termina em -al, tá bom? São os dois sufixos trabalhados na aula de hoje. Todas as outras regrinhas a gente já conhece bastante, tá bom? Agora eu apresento a vocês um exemplo de nomenclatura de aldeídos, ok? Aí o que a gente vai observar? Certeza que é um aldeído? Sim, certeza que é um aldeído, porque a carbonila está na extremidade, está no primeiro carbono, ok? Então, é um aldeído. Vou até escrever aqui, ó. Aldeído. Nomenclatura. Quando tem 3 carbonos, o prefixo é o prop. Somente ligações simples, o infixo é an. E quando é um aldeído, eu já sei que a terminação sempre será -al. Nome para esse composto, propanal, tá bom? Propanal é a nomenclatura que a gente pode observar aí para este aldeído. E como eu havia comentado com vocês, nada daqui, né, nada do que eu falei é novidade nessa nomenclatura, só o sufixo, tá bom? Então, acrescentem aí na tabelinha de vocês o sufixo ona e o sufixo -al, tá? Ona para cetonas e -al para aldeídos. A gente ainda tem mais um exemplo, né, de nomenclatura dos aldeídos, que é quando a gente tem duas extremidades preenchidas com a carbonila, né? Olha só. Então, nós temos carbonila nas duas pontas, tá? Só para ajudar a gente, para a gente não ter dificuldade na hora de nomenclatura, né? Então, eu tenho carbonila nessa ponta e eu tenho carbonila também nessa ponta, tá bom? Duas carbonilas. O que vai ficar de diferente nessa nomenclatura? Quantidade de carbonos é a mesma, prop.
3 carbonos, né? Somente ligações simples, o infixo continua o mesmo, an. O que vai mudar, né? O que vai ser diferente aqui? Como nós temos 2 carbonilas, a gente vai acrescentar, né, essa preposiçãozinha de aqui para indicar essa quantidade, que são 2, ó, 1 e 1. Então, como são 2, vai ficar di, ok? E a terminação para aldeído continua al. Então, né, o nome para esse composto é o propanodial, ok? Tudo finalizado aí, tudo organizado na mente de vocês. Então, só para reforçar, cetona e aldeído são funções oxigenadas, fazem parte desse grupo, né, das funções oxigenadas, que tem o elemento oxigênio na sua composição. Só cuidado na hora de identificar, hein? Cetona, a carbonila fica na extremidade da cadeia, enquanto que nos aldeídos a carbonila fica, né, na ponta. Aldeído fica na ponta da cadeia e cetona, a carbonila fica pelo meio da cadeia carbônica. Ok? Agora a gente vai para a nossa dinâmica local interativa. Classifique os compostos abaixo em aldeído e cetona. Então, você vai analisar essas duas funções, esses dois compostos, e vai dizer se tem um aldeído e uma cetona, se os dois são cetonas, se os dois são aldeídos, aí vai da sua classificação, tá? Vamos para a segunda questão da nossa dinâmica. Qual o nome, qual a nomenclatura correta, segundo a IUPAC, para esse composto que você está vendo aí, tá? Então, você está diante, primeiro você tem que classificar. Será que ele é um aldeído? Será que ele é uma cetona? E aí, a partir dessa identificação, dessa classificação, você vai nomear, tá? Indicando, logicamente, segundo a IUPAC, utilizando aquelas regrinhas de nomenclatura da IUPAC, tá bom? Vocês vão ter um tempinho agora para fazer as duas questões da dinâmica local interativa. Daqui a pouquinho a gente retorna. Até lá!
Olá, retornamos aqui para o momento da interatividade. Caso você tenha finalizado aí as questões, ainda dá tempo de responder lá no chat, tá, gente? Esse é o momento aqui da interatividade, da gente conversar um pouquinho, de vocês tirarem alguma dúvida que tenha ficado na aula de hoje, tá bom? Então, nós falamos hoje sobre os aldeídos, as cetonas e nesse momento da dinâmica eu trouxe questões para classificar, para que vocês pudessem aí identificar o que é um aldeído, o que é uma cetona, tá bom? E aí, começando com a questão 1, né, nós temos essas duas estruturas, apresentei a vocês esses dois compostos, né, e queria que vocês identificassem o que é um aldeído, o que é uma cetona, tá bom? Classificar esses dois compostos, ok? Utilizando, logicamente, tudo que foi falado na aula de hoje, né, sobre essa classificação das funções oxigenadas. E a segunda questão era de nomenclatura, tá? Para utilizar as regrinhas da IUPAC para nomear esse composto bem fácil, as duas questões bem fáceis, né? Composto pequenininho com 2 carbonos, bem simples de responder. Vamos lá para as nossas respostas na primeira questão. Isso, tá? Então, nós temos aí como classificação aldeído e cetona, mas a gente vai já observar melhor como classificar, né? Lembrando que para os dois compostos, a gente tem a presença da carbonila, tá? Como que eu vou identificar, né? Fazer essa identificação. Nos aldeídos, ela aparece na extremidade da cadeia, tá? Anota aí na sua tabelinha de funções oxigenadas que para os aldeídos a carbonila fica na ponta da cadeia, na extremidade. Já para as cetonas, ela aparece no meio da cadeia, entre carbonos, tá bom? Sempre em carbono secundário ou terciário. E tá aqui os exemplos, né? Os dois compostos da questão 1. Então, você observa que aqui só tem um carbono. Gente, não tem o que fazer, não tem muito o que identificar, né? Como só tem um carbono e a carbonila está nesse carbono, obviamente, né? Então, ela está na extremidade. Aqui é o hidrogênio e aqui é hidrogênio, tá? Então, como nós não temos carbonos mais nessa cadeia, esse composto, essa substância é um aldeído, porque a carbonila está na extremidade. Já no segundo composto, você observa o seguinte, ó, a carbonila está aqui nessa região que eu marquei para vocês, e nós temos radical orgânico para cá e radical orgânico para cá também, tá? Então, como a carbonila está no meio de carbono, está no meio da cadeia carbônica, esse grupo funcional, essa função oxigenada é uma cetona, tá bom? Perceberam a diferença? Aldeído na extremidade, cetona no meio da cadeia carbônica. Ok? Vamos para a segunda questão? Vamos lá. Segunda questão era essa nomenclatura. Vamos lá para a resposta, né, da segunda questão. Então, primeiro, você vai ter que lembrar da regrinha que a gente já vem trabalhando há muitas aulas, hein? Caso você tenha, né, alguma dúvida ainda das regrinhas, volta lá. A gente tem várias aulas de nomenclatura no Aula em Casa, tá bom? Então, a gente tem prefixo, a gente tem que saber o prefixo na tabelinha de prefixo, tem que saber o infixo. E hoje eu apresentei para vocês o sufixo, tá? Então, para aldeídos, o sufixo é -al. Tudo que terminar em -al, eu já sei que é um aldeído, tá bom? E aí, só para reforçar que na aula de hoje eu também trabalhei as cetonas, tá? Então, o sufixo para cetona é -ona, ok? Vamos lá observar agora a cadeia mais uma vez. Então, nós temos 2 carbonos. Então, quando são 2 carbonos, o prefixo -et. Só tem ligações simples entre os carbonos, então o infixo é o -an. E a terminação, como aqui é um aldeído, olha só, temos a carbonila na extremidade da cadeia. Como se trata de um aldeído, então nós temos um sufixo -al, tá? Terminação, né, o sufixo -al para essa cadeia. Então, o nome desse composto, pode voltar só um pouquinho, né, para eles observarem, o nome do composto é o etanal,
tá bom? Então, nas regrinhas você vai ter que voltar a buscar um pouquinho, porque aqui no caso eu apresentei para vocês a função oxigenada, mas essa parte de prefixo, né, de infixo, a gente já trabalhou em outras aulas, então você já tem anotadinho aí, tenho certeza, no seu caderno, tá bom? Então, prefixos indicam a quantidade de carbonos, no caso são 2 carbonos, prefixo et. Somente ligações simples entre carbonos, aí é o infixo, e a gente vai utilizar o -an. E a terminação, como se trata de um aldeído, a terminação é -al. Tá bom, gente? Então, na aula de hoje nós trabalhamos um pouco mais de funções oxigenadas, tá? A gente apresentou para vocês na aula as cetonas e os aldeídos. São funções oxigenadas parecidas, né, estruturalmente falando, porque nas duas a gente tem a presença da carbonila, que é aquele grupo C-O, né, carbono ligado ao oxigênio por uma dupla ligação. E a diferença entre essas duas funções oxigenadas é a posição em que essa carbonila se apresenta na cadeia, tá? Então, se essa carbonila está nas extremidades da cadeia, nas pontas da cadeia, a gente está diante de um aldeído. Já se a carbonila se apresenta no meio da cadeia carbônica, entre radicais orgânicos, né, entre carbonos, aí a gente está diante de uma cetona, tá bom? Então não confundam aí os dois compostos, são muito parecidos, mas a gente consegue perceber as diferenças para poder fazer essa classificação, ok? Agora vocês vão ficar com a aula de biologia com a professora Sara maravilhosa e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!